Sabe, essa sensação, essa coisa que você sente, mas não consegue nomear? Aquela que aperta no peito quando a gente para por um segundo, no meio da noite, e se pega olhando para o teto. É um vazio que corrói por dentro, mesmo quando por fora, parece que está tudo no lugar. Como se algo essencial tivesse sido esquecido, ou nunca tivesse estado lá, para começar. Você se identifica com isso? Com essa busca incessante por algo que você nem sabe o que é, mas que te empurra para frente, sempre para o próximo objetivo, para a próxima conquista. Eu sou o William, tenho 77 anos. E passei a maior parte da minha vida correndo. Correndo atrás de aprovação, de reconhecimento, de um lugar no mundo que eu achava que precisava conquistar a todo custo. Não sou psicólogo, nem guru, nem nada disso. Sou só um homem que viveu muito, errou mais ainda, e que, só agora, no final da estrada, começou a entender o que realmente aconteceu comigo. Entender por que eu sentia que precisava provar meu valor o tempo todo. Porque o sucesso nunca era suficiente. E porque a alegria, quando vinha, era sempre tão breve, tão superficial. Nós todos fazemos isso, de alguma forma. Desde cedo, aprendemos que nosso valor está atrelado ao que fazemos, ao que produzimos, ao que conquistamos. E para alguns de nós, essa lição foi martelada de um jeito ainda mais cruel. Você se reconhece nessa corrida? Nessa busca por preencher um buraco que parece não ter fundo, usando dinheiro, poder, status, até mesmo relacionamentos como se fossem um tipo de cimento. Essa vergonha de não ser suficiente, essa sensação de invisibilidade, de que não importa o quanto você faça, nunca é o bastante para quem importa. Essa culpa que você carrega por não conseguir se sentir feliz de verdade. Eu sei bem como é, eu senti isso por décadas. E demorou muito para eu entender que o problema não era eu, nem o quanto eu me esforçava. O problema era a semente que foi plantada lá atrás, bem na minha infância. Meu pai, ele era um homem de poucas palavras. E as que ele dizia, eram quase sempre sobre o que eu não estava fazendo, ou o que eu devia fazer. Eu não me lembro de um abraço espontâneo, de um elogio sincero, de uma pergunta sobre como eu me sentia asterisco. Aos 15 anos, eu já ajudava a pagar as contas da casa. Ele tinha um negócio que nunca ia para frente direito, e eu, o filho mais velho, senti que era meu dever. Minha mãe, cansada, me olhava com uma gratidão que me pesava mais que qualquer bronca. Lembro de uma vez, eu tinha acabado de entregar o dinheiro que ganhei no meu primeiro emprego de meio período, e meu pai, sem levantar os olhos do jornal, só disse: já era hora. Menos um peso nas minhas costas. Naquele dia, eu entendi. O amor, ou o que eu achava que era amor, era condicional. Eu era valorizado pelo que eu fazia, pelo que eu trazia, não por quem eu era. Eu era o pequeno adulto que resolvia os problemas. Eu aprendi que para ser visto, para ser aceito, eu precisava ser útil. Eu precisava ser forte, provedor. E, acima de tudo, eu não podia sentir. Sentir era fraqueza. Sentir era um luxo que eu não podia me dar. Então, eu corri. Corri para ser o melhor na escola, depois na faculdade, depois no trabalho. Eu queria provar, a ele, a mim mesmo, a todo mundo, que eu era digno. Que eu era suficiente. Que eu era mais do que um peso. E eu consegui. Cheguei lá. Aos 45 anos, eu era diretor de uma grande empresa. Tinha a casa dos sonhos, o carro importado, o salário que muitos só sonhavam. Eu tinha tudo que a sociedade dizia que era sinônimo de sucesso e felicidade. Naquela noite, eu estava no meu escritório, olhando para a cidade iluminada. Tinha acabado de fechar o maior negócio da minha carreira. Eu deveria estar eufórico, mas o que eu senti foi nada. Um vazio tão profundo que me assustou. Era como se eu tivesse escalado uma montanha imensa, chegado ao topo, e descoberto que o que eu procurava não estava lá. Não estava no topo, não estava na vista, não estava em nada que eu tinha conquistado. Aquele buraco que eu tentava preencher com cada nova conquista, cada novo troféu, parecia ter ficado ainda maior. E a dor sem nome que eu carregava, agora, tinha um nome. Era a dor de uma vida inteira de busca por algo que nunca chega. E esse padrão, essa forma de lidar com a vida, não ficou só no trabalho. Ele se espalhou para os meus relacionamentos, para a minha família. Eu me tornei o provedor, o solucionador de problemas, mas nunca o pai presente, o marido atento. Meus filhos, hoje adultos, me dizem que sempre me admiraram, mas que sentiram minha ausência. Que eu estava lá fisicamente, pagando as contas, garantido o conforto, mas emocionalmente, eu era uma porta fechada. Minha esposa, a Maria, uma mulher incrível, me aguentou por anos. Ela tentava se conectar, tentava me fazer falar. Mas eu não sabia como. Eu não tinha as ferramentas.
Eu estava programado para construir muros, não pontes. E a culpa, a vergonha de perceber isso tão tarde, é um peso que eu ainda aprendo a carregar. A raiva contida por ter desperdiçado tanto tempo, por ter machucado quem eu mais amava, por não ter sido quem eu poderia ter sido. Eu vejo isso nos meus amigos. O Fernando, por exemplo. Ele tem 70 anos e ainda corre atrás do próximo milhão. Não importa o quanto ele ganhe, ele nunca se sente rico o suficiente. Nunca se sente satisfeito. Está sempre tenso, sempre em busca. Ele me lembra de mim mesmo, há 20 anos. O mesmo olhar vazio por trás da fachada de sucesso. A mesma necessidade de validação externa, de provar algo para alguém que já não está mais aqui, ou que nunca esteve de verdade. Mas também tem o Jorge. Ele era um colega de faculdade, também muito ambicioso. Mas há uns 10 anos, ele largou tudo. Foi morar numa casa simples no interior, perto de um rio. Hoje, ele planta a própria comida, pesca, conversa com os netos. Quando eu o visito, ele me parece mais leve, mais presente. Ele não tem o mesmo dinheiro que o Fernando, nem a mesma reputação. Mas ele tem uma paz que eu demorei a encontrar, e que o Fernando, talvez, nunca vai encontrar. A suficiência, sabe? Eu sempre achei que era ter o suficiente. Dinheiro o suficiente, bens o suficiente, sucesso o suficiente. Mas o Jorge me mostrou que não é sobre ter. É sobre ser asterisco. Suficiência é a permissão para ser quem você é, sem precisar provar nada para ninguém. É a liberdade de não precisar correr mais. É a paz de saber que você já é completo, do jeito que você é. E presença não é estar no mesmo cômodo. É estar com a alma, com o coração. É ouvir de verdade, é ver de verdade. É se permitir sentir, e permitir que o outro sinta ao seu lado. Por que as soluções externas nunca funcionaram para mim? Por que elas não funcionam para você? Porque a busca por fora é uma fuga. É uma forma de evitar o que está doendo por dentro. É mais fácil correr para o próximo objetivo, para a próxima distração, do que parar, fechar os olhos e sentir o peso, o vazio, a dor sem nome que a gente aprendeu a ignorar lá na infância. É o medo de encarar a criança dentro de nós, aquela que foi invisível, que foi cobrada demais, que foi amada condicionalmente. O medo de sentir a raiva, a tristeza, a solidão que ficou guardada por tanto tempo. Mas eu te digo uma coisa, meu amigo, não é tarde. Não é tarde para parar de correr. Não é tarde para olhar para dentro. Para sentir o que precisa ser sentido, sem julgamento, sem culpa. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Nem para o seu pai, nem para a sociedade, nem para si mesmo. Você já é suficiente. Você já tem o que precisa. Você só precisa se permitir ver. Permita-se parar. Permita-se sentir. Permita-se ser. A verdadeira liberdade está em aceitar o homem que você se tornou, com todas as suas marcas, e começar a construir algo diferente a partir de agora. Você não precisa carregar esse peso sozinho. E se o que eu disse aqui hoje tocou você de alguma forma, se ressoou com algo que você sente, mas não consegue explicar, talvez, apenas talvez, alguém que você conhece também precise ouvir isso. Alguém que também está correndo, tentando preencher um vazio, sem saber por quê. Compartilhe este vídeo com essa pessoa, não para mim, mas para eles. Porque a gente só começa a se curar de verdade quando se permite ser visto, e quando permite que o outro também encontre um pouco de paz no meio da corrida.